pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Depende, é claro, do horário em que você está assistindo este vídeo. Seja bem-vindo ao meu canal, seja bem-vindo em Dicas do Léo. Bem, hoje nós vamos falar sobre o azeite de coco babaçu. Vez ou outra no Brasil aparecem alguns modismos, principalmente na área de óleos e azeites. E no momento, o que está em voga é o azeite de coco babaçu. E eu tenho recebido em meu e-mail algumas perguntas a respeito do azeite de coco, como ele é produzido, como ele é feito, e são perguntas bastante curiosas. E a gente que está mais ou menos trabalhando na pesquisa de determinados produtos, principalmente do azeite, busca de alguma forma levar alguma informação que facilite a compreensão daqueles que nos escutam, porque o azeite de coco babaçu, ele é pouco pesquisado e ele é pouco conhecido ainda no território nacional. Ele se concentra mais na região norte e nordeste. Vamos aqui à primeira pergunta que eu recebi. Ela vem Ricardo Feitosa, Florianópolis, Santa Catarina. Ele pergunta: aqui no sul do Brasil, a paisagem é fortemente marcada pela araucária. Isso também ocorre com o babaçu no Nordeste? Bem, o babaçu é uma palmeira que ocorre em toda a região norte do Brasil e ocorre também no Nordeste brasileiro. Ela ocorre mais frequentemente no estado do Maranhão, onde a paisagem é tomada pela palmeira babaçu, né? Ela acontece no estado do Tocantins, no Pará, acontece no Amazonas, Acre e Roraima, e nos países fronteiriços, as regiões do Nordeste do Brasil. A gente percebe a existência com muita frequência desta palmeira na paisagem do Norte e do Nordeste, mas principalmente no estado do Maranhão. No estado do Maranhão, ela chega a ser considerada uma praga, né? Porque ela é uma planta que se desenvolve com facilidade, cresce com muita facilidade no solo maranhense e produz muito coco, né? A gente vai perceber que na região norte e nordeste do Brasil, principalmente no estado do Maranhão, é a fonte de renda para muitas famílias da Baixada Maranhense, que tem como fonte de sustento e também de alimento o azeite de coco babaçu. Sustenta os seus filhos, né? A família trabalha na coleta do coco babaçu. Então não é uma planta que acontece só no Nordeste, ela acontece também na região norte do Brasil. Norte e Nordeste, principalmente no estado do Maranhão, onde ela é bastante desenvolvida e a coleta do fruto é bastante desenvolvida também, né? Então, boa pergunta aí de Ricardo Feitosa. Tem uma outra pergunta que nos foi mandada aqui. Como se dá a fabricação do azeite de coco babaçu? Este azeite passa por algum tipo de processo químico para a extração do azeite? A pergunta vem de João Pedro de Araújo Filho, estudante na cidade de Rio Claro, São Paulo. Eu conheço a cidade de Rio Claro. Um abraço aí para o pessoal de Rio Claro. O azeite de coco babaçu, ele não passa pelo processo químico na forma de extração do azeite. Ele acontece de forma artesanal. Como que acontece esse azeite de coco de forma artesanal, a extração deste azeite? As quebradeiras de coco se organizam, são mulheres que se organizam e saem para a coleta do coco. E em determinadas regiões,
elas fazem a coleta, e no lugar onde fazem a coleta, muitos ali trabalham também na quebra deste coco. Eles usam o machado de forma para cima, e eles vão colocando o coco e vão quebrando o coco e tirando ali a castanha. Essa castanha é levada para o processo de torrefação. Quando ela passa pelo processo de torrefação, ela fica bem torrada, a castanha ela é levada para a moenda, ou então quando ela é triturada. E na moenda, ela vira um tipo de uma pasta, semelhante à borra do petróleo. Ela fica assim escura, bastante escura, e é levada então para a fritura e o cozimento em água. Depois que é feito o cozimento em água, a borra ela desce para o fundo da panela e um azeite fica na sua superfície. Isso faz com que o azeite seja liberado, não por processo químico, como acontece com alguns óleos, mas ela é liberado através do processo de fritura e de cozimento deste grão quando ele é triturado. Este aqui, nós temos aqui a castanha do coco babaçu. Eu tenho várias aqui. Essa castanha ela é torrada e depois ela é moída, triturada, ela passa pelo processo de fritura, fervura em água, e aí é liberado o azeite que depois é envasado, né? O azeite ganha essa consistência, esta forma. E é interessante nós notarmos uma coisa: o azeite, depende de quem o produz, ele é mais claro ou ele é mais escuro. Tem um aroma delicioso, né? Este é o azeite de coco babaçu. A pergunta talvez tenha sido respondida aí. Vamos para a terceira pergunta, né? Como se dá a fabricação do azeite de coco babaçu? Ele passa por algum tipo de processo? Não, isso nós já respondemos, desculpa aí, pessoal. O azeite de coco babaçu pode ser usado no preparo dos alimentos, substituindo o óleo de soja e outros? Boa pergunta. Vem de Maria da Conceição, Jardim, estado de Mato Grosso do Sul. Bem, o azeite de coco, ele é usado principalmente na culinária da região norte e nordeste do Brasil. É um azeite que está presente em quase todos os lares dos nortistas e nordestinos. Este azeite faz parte do dia a dia da culinária, principalmente no estado do Maranhão, onde muitos alimentos são preparados com azeite de coco babaçu. Nas regiões da Baixada, são os municípios distantes dos polos, das cidades polos. Infelizmente, a miséria e a pobreza, ela campeia, e as pessoas que estão nessas regiões, muitos não podem comprar o alimento necessário, e o óleo de soja principalmente, eles se utilizam do azeite de coco babaçu para fritar os seus alimentos. Preparo do arroz, preparo das carnes, no preparo substituindo a manteiga na tapioca, enfim, no cuscuz, eles colocam azeite de coco em vários produtos. O grão, aqui a semente, né, do coco babaçu, que faz o óleo, ela pode ser in natura, ela pode ser triturada no liquidificador com água, e aí se extrai o leite de coco babaçu. Esse leite de coco babaçu extraído é usado em produtos em alimentos proteicos, como a carne principalmente. Fica realmente muito saborosa o preparo da carne, tanto a carne branca, a carne vermelha, a carne de peixe e a carne vermelha, ela fica muito boa quando é preparada com leite de coco babaçu, que é a semente triturada no liquidificador, né?
Então, o azeite de coco babaçu, ele pode substituir sim o óleo de soja, ele pode substituir o óleo de girassol, ele pode substituir os demais óleos de cozinha. Ele é muito utilizado na cozinha nordestina, né? E por questões econômicas e depois por uma questão de sabor. É importante lembrarmos uma coisa: a cozinha internacional já está descobrindo os sabores que traz o azeite de coco babaçu. E alguns chefes de cozinha brasileiros estão trabalhando em preparo de pratos bastante sofisticados, levando, né, o azeite de coco babaçu como o principal ingrediente no preparo destes pratos. Pode substituir sim, né? Pode substituir com bastante eficiência, ok? Vamos para uma outra pergunta aqui. Ela vem de Dourados, Mato Grosso do Sul, Ana Paula, da Escola Técnica Agrícola de Dourados. Li que o azeite de coco ajuda a combater o vírus HIV. Isso é verdade? Bem, nós vamos dizer que, para a Ana Paula, que o azeite de coco babaçu, ele não ajuda a combater o vírus HIV. Para combatermos o HIV, é importante lembrar que a prevenção é o melhor caminho. Porém, nós devemos dizer o seguinte: o azeite de coco babaçu, ele produz o ácido láurico. Este ácido, ele é encontrado no leite materno, e no azeite de coco babaçu, ele é encontrado em grande quantidade. E o ácido láurico, ele ajuda a fortalecer o organismo. Ele trabalha como, na realidade, ele fortalece a defesa do organismo, impedindo que agentes nocivos ao organismo se instalem, fazendo com que determinadas doenças ganhem proporção e promova ou leve até o óbito. Na realidade, ela fortalece o ácido láurico, que é um componente principalmente do leite materno. Ele fortalece as defesas do organismo, impedindo que outros organismos, ajudando o organismo a se defender de outros organismos externos. E isso ajuda, é claro, né, as pessoas portadoras do vírus HIV a minimizar o risco de doenças infecciosas. Ele é antiviral, porque ele aumenta o número de linfócitos, que é o CD4 e o CD8, fortalecendo assim, né, o organismo, ok? O azeite de coco babaçu tem sido pesquisado também por muitas universidades brasileiras, mas a Universidade de Filipinas, principalmente, elas já estão mais avançadas nesse estudo, e eles dizem que o azeite de coco babaçu trabalha também minimizando a ação de câncer de células leucêmicas, células tumorais, de próstata e de câncer de mama. Ou seja, pela presença de alguns elementos, principalmente o ácido láurico, as defesas são melhoradas, e perceberam que ao longo do tempo essas pessoas têm tido algumas melhoras. É importante lembrarmos que na Baixada Maranhense, no Pará e no Tocantins, muitas famílias se alimentam, colocam no alimento o azeite de coco babaçu diariamente. E percebeu-se que as crianças, mesmo na deficiência alimentar, são crianças que que não pegam muita gripe. Geralmente elas estão mais protegidas. Infecções renais, problema de próstata. Então, normalmente não se apresenta nessas populações. E isso tem despertado a curiosidade de muitos pesquisadores em relação ao azeite de coco babaçu. Ok? Vamos para uma outra pergunta.
ela vem aqui de Ribeirão Preto, Paulo César dos Santos, da cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. Quais doenças podem ser tratadas com azeite de coco babaçu? Nós devemos lembrar que o azeite de coco babaçu não é um remédio. O azeite de coco babaçu, como muitos têm dito, não é um medicamento. É um complemento alimentar poderosíssimo. Entendam bem. É um complemento alimentar poderosíssimo, que ajuda a combater determinadas infecções, fortalece o organismo para que o organismo se defenda de determinados agentes nocivos externos. Isso deve ficar bem entendido, e não é um medicamento, é um complemento alimentar. Ele pergunta: quais doenças podem ser tratadas com azeite de coco babaçu? As doenças que podem encontrar algum tipo de preparo, de resistência, né, no corpo humano, a gente pode citar aí, como ela é anti-inflamatória para artrites, reumatismos, a presença de cândida, ela trata da hemorroida. É sabido que em algumas regiões do estado do Maranhão e do Tocantins, pessoas que apresentam problemas de hemorroida, eles umedecem um algodão e no período da noite introduzem o algodão a determinado, no ponto até o ponto da hemorroida, e eles perceberam que isso minimiza. É um tipo de um tratamento natural para as hemorroidas. É também um poderosíssimo antioxidante, ou seja, ele trabalha diminuindo a ação dos radicais livres, mantendo o organismo mais jovial, né? Há pessoas que usam o azeite de coco babaçu como produto para bronzeamento, e realmente o bronze fica muito bonito. Agora é importante lembrar que é um azeite, e na exposição ao sol ele pode provocar queimaduras graves. Então não pode ser assim uma exposição exagerada. Lembrar sempre que o protetor solar é ainda a melhor solução. Como nós já citamos, para fortalecer o organismo contra doenças que possam ser nocivas ao organismo, né? Então ele tem este compromisso, podemos dizer assim, com o nosso organismo, né? A última pergunta vem de Ana Flávia, de Campinas. Tem como saber se o azeite de coco está adulterado? É uma pergunta difícil. Tem como saber se o azeite de coco está adulterado? É um azeite que a extração é muito dificultosa. Envolve todo um processo na extração do azeite que o torna, para a maioria das pessoas, um azeite caro. Na realidade, o trabalho que dá para a produção do azeite, o preço aqui é vendido no Mercado Livre, em alguns outros mercados, ele ainda está bem abaixo do que realmente ele vale. É importante lembrar que, pela dificuldade de extração do azeite, ele sim, acontece muito, de azeites serem adulterados. Depois que a pessoa extrai o azeite, existem aqueles que praticam a adulteração, pegam o óleo de soja, acrescentam o óleo de soja na borra que sobra que é a matéria, o resíduo que sobra da extração do azeite de coco, fazem uma fritura e uma nova fervura, que é para atribuir cheiro, né, aroma ao óleo de soja, e acrescentam um percentual de óleo de soja no azeite de coco.
Eu já encontrei azeite de coco adulterado na ordem de 60%, 50%, 40%. É importante lembrar que para definir a quantidade de óleo de soja que é acrescido no azeite de coco é muito difícil se não for no laboratório. Mas existem alguns mecanismos simples que você pode verificar na sua própria casa. Você compra o azeite de coco, procure um fornecedor idôneo, compre o seu azeite de coco e leve-o à geladeira. Eu deixei aqui preparado duas provetas, né, com o azeite de coco natural. E este aqui é o adulterado. É interessante que quando eu os tirei da geladeira, o azeite de coco original, que não tem adulteração, ele se apresenta de forma bastante compacta. E o azeite de coco que está adulterado, ele se apresenta de forma compacta, mas menos compacta do que o azeite de coco. E ele muda de cor. Os dois estavam com a mesma coloração, agora ele ficou mais amarelo, né? Esse está mais resistente e esse aqui eu deixei em água gelada, mas pode perceber que ele já está dissolvendo. O azeite de coco fica no fundo e o óleo de soja ele sobe. Quando você coloca na geladeira, ele vai congelar. Quando você coloca para descongelar, você vai perceber que o óleo de soja sobe e o azeite de coco ele fica no estado mais sólido no fundo do recipiente. Inclusive eu tirei há pouco tempo e ele já está aqui derretendo. E a gente pode perceber, não dá nem para virar, vai derramar. Isso aqui é o azeite de coco, do azeite de coco natural. Ele pode ser virado. Então, os dois tiveram o mesmo tempo, a resistência, percebe-se ele bem mais resistente, né? Ao passo que este aqui, você não vai conseguir encontrar o mesmo. Então, nós podemos, um teste simples é geladeira. Qual é o azeite que realmente está adulterado e aquele que não está adulterado? Então, eu vou usar aqui na minha mesa, vou sujar a mesa, para depois aqui a minha esposa fazer a limpeza. Mas vamos dizer o seguinte, olha só, prestem atenção, original ou adulterado? Mesmo tempo de geladeira, os dois estavam congelados. Mas olha agora, este é o adulterado. Bem, pessoal, eu espero ter trazido alguma coisa de interessante para vocês. Muito obrigado, quero agradecer o tempo que vocês